Se você já sentiu vontade de avançar, mas algo te puxou de volta, como se não fosse a hora, então esse vídeo não chegou até você por acaso. Fique comigo até o final, porque hoje você vai entender como essa força interna influencia tudo o que você atrai, e como transformá-la no seu maior poder. Existe um aspecto seu que quase ninguém conhece. Uma versão silenciosa, que vive dentro de você, atenta a cada escolha que você faz, e a cada passo que você evita dar. Curiosamente, é justamente essa parte que você costuma esconder que carrega o maior potencial de transformar a sua vida em algo verdadeiramente magnético. É ela que, quando reconhecida, passa a alinhar você com experiências, encontros e oportunidades que vibram na mesma frequência dos seus desejos. Bob Proctor ensinava que tudo começa na mente subconsciente. Aquilo que você mantém oculto, reprimido ou ignorado não desaparece, continua operando, silenciosamente, criando padrões e resultados. Quando você traz essa versão à consciência, você deixa de lutar contra si mesma e começa a cooperar com a própria energia criadora. Lembro-me de um momento, e talvez você já tenha vivido algo parecido, em que eu estava diante de uma decisão capaz de mudar tudo. O coração disparado, as mãos úmidas, e uma voz interna firme dizia: siga em frente, é por aqui. Ao mesmo tempo, outra voz, mais cautelosa e desconfiada, se infiltrava com perguntas sutis: e se não funcionar? E se você ainda não estiver preparada? Talvez seja melhor recuar. O resultado foi a paralisação. Era como se uma força invisível me puxasse de volta, como um elástico energético preso ao passado, mantendo-me exatamente no mesmo lugar. Bob Proctor explicava que isso acontece quando o desejo consciente entra em conflito com um paradigma antigo. E enquanto esse paradigma não é ressignificado, ele sempre vence, não por maldade, mas por hábito. Talvez essa sensação seja muito familiar para você. Aquele instante em que o desejo está claro, quase palpável, você sabe exatamente o que quer, mas algo dentro de você simplesmente impede o próximo passo. É como se existissem duas forças internas em constante tensão. Uma que sonha, que deseja crescer, expandir, viver mais. E outra que surge silenciosamente bem na hora do avanço, sabotando, freando, desviando o caminho. E é justamente sobre essa segunda força, essa versão oculta, quase invisível, que poucas pessoas percebem, mas que acaba assumindo o volante da vida quando não é reconhecida. Hoje, eu quero te convidar para uma travessia profunda, porém leve. Uma jornada honesta de autoconhecimento, onde você vai compreender o que é essa parte escondida da sua personalidade, aquilo que Carl Jung chamou de crença. Quero te mostrar como essa crença se forma, como ela atua sem pedir licença e, principalmente, como você pode transformar essa mesma energia que hoje te paralisa na força que vai te impulsionar. Não é um conteúdo pesado. Pelo contrário. É o tipo de experiência que, quando termina, deixa a sensação de que algo bom despertou dentro de você. Então permanece aqui comigo. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Como Bob Proctor sempre reforçava, nada acontece por sorte, tudo responde a um nível de consciência. O chamado que você sentiu é um convite para se tornar exatamente aquilo que, no fundo, você teme, e ao mesmo tempo deseja profundamente ser. Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas vale repetir para quem está chegando agora. Vou explicar de forma simples o que é a crença psicológica. Imagine aquelas situações em que você sente uma irritação repentina por alguém, sem conseguir explicar o motivo. Ou quando você reage de uma maneira que depois te surpreende e você pensa: isso não parece comigo. É nesses momentos que a crença se manifesta. Quando Jung falava de crença, ele não se referia a algo ruim. Nada disso. Ele falava de algo profundamente humano. A crença é composta por tudo aquilo que, em algum momento da vida, você não teve permissão para ser. Desde muito cedo, ainda na infância, você aprendeu a observar o que gerava aprovação e o que causava rejeição. O que atraía amor, e o que afastava. Sem perceber, você foi moldando um personagem para sobreviver emocionalmente no mundo. Eu sou o forte. Eu sou a boazinha. Eu sou o responsável. Eu sou quem resolve tudo. Papéis criados para garantir aceitação, segurança e pertencimento. Mas as partes suas que não se encaixavam nesse personagem não desapareceram.
Você não as destruiu, apenas as empurrou para dentro. Elas ficaram guardadas, fora da luz da consciência. E esse espaço interno esquecido é o que chamamos de crença. E aqui entra algo fundamental, que Bob Proctor também ensinava de outra forma: a mente subconsciente não julga, ela apenas armazena. Na crença não ficam apenas dores, falhas ou emoções consideradas negativas. Lá também estão talentos não explorados, forças reprimidas, criatividade sufocada, coragem adormecida, uma voz que nunca foi usada, tudo aquilo que você poderia ter vivido, mas não se permitiu. É por isso que a crença incomoda tanto. Porque ela guarda uma versão sua que já existe em potencial, mas que nunca teve espaço para se expressar. Pensa, por exemplo, em alguém que passa a vida inteira tentando ser sempre agradável, cedendo, evitando conflitos, sorrindo para manter a harmonia. Essa pessoa acredita que eliminou a raiva. Mas a raiva não some, ela apenas se esconde. Vira crença. E um dia, essa energia pode explodir de forma desproporcional, seja voltando-se contra o próprio corpo, seja se manifestando em atitudes que assustam até quem viveu reprimindo. Agora imagina o oposto. Alguém que aprendeu que precisava ser forte o tempo todo. Essa pessoa enterrou a própria vulnerabilidade na crença. E quando algo sai do controle, o impacto é devastador, não por fraqueza, mas porque ela nunca aprendeu a pedir ajuda. Ou aquela pessoa extremamente espiritualizada que acredita que não pode sentir inveja, ciúmes, ambição ou tristeza. Essas emoções não desaparecem, elas apenas descem para o porão da consciência e, de lá, passam a puxar fios invisíveis que influenciam escolhas, relacionamentos e resultados. Isso acontece com todos nós, até aprendermos a trabalhar a crença. A crença é, essencialmente, o conjunto de tudo aquilo que você evita enxergar, mas que continua te observando e influenciando silenciosamente. Ela se torna perigosa não porque é ruim, mas porque atua no escuro. Enquanto você tenta controlar a vida apenas na superfície, como Bob Proctor explicava, é o paradigma oculto, aquilo que você não vê, que realmente determina seus resultados. Quer saber como identificar a sua crença? É mais simples do que parece. Ela aparece quando você foge de oportunidades, repete padrões, se envolve sempre nos mesmos tipos de relação, afasta quem te faz bem ou se mantém presa a quem te machuca. Quando suas palavras dizem eu quero, mas suas ações dizem eu não consigo. Jung resumiu isso de forma brilhante: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele continuará dirigindo a sua vida, e você chamará isso de destino. A crença não é sua inimiga. Ela é um mapa. Um guia do que precisa ser visto, compreendido e integrado. Quando você finalmente ilumina essa parte esquecida e olha para ela sem medo, algo extraordinário acontece, a energia que estava aprisionada retorna para você. Porque a crença é energia. E energia, quando conscientizada, se transforma em poder criador. É nesse ponto que você começa a se lembrar de quem realmente é e passa a se tornar quem sempre poderia ter sido. Essa é a verdadeira proposta da experiência humana: viver a própria essência, expressar a própria verdade, e não apenas sobreviver seguindo expectativas externas. E aqui entramos em algo essencial: autorrealização. Autorrealização não é perfeição, nem sucesso no sentido que o mundo impõe. Autorrealização é alinhar-se com quem você nasceu para ser. É reconhecer seus talentos, ouvir os sonhos que vêm da alma, não aqueles implantados pela sociedade, e viver de acordo com isso. Quando isso acontece, a vida deixa de ser sobrevivência e passa a ser expressão. Você deixa de atuar em papéis impostos e assume o lugar de autora da própria jornada. Como Bob Proctor dizia, você não veio ao mundo para se ajustar, você veio para se expressar. E é exatamente por isso que a crença atua como sabotadora. Porque todo o processo de autorrealização exige coragem, e a crença é a parte sua que ainda tem medo de atravessar esse limite. Bob Proctor explicava que o crescimento acontece fora da zona de conforto, mas o subconsciente, quando não reprogramado, faz de tudo para manter você onde se sente segura, mesmo que isso signifique estagnação. Na prática, como essa sabotagem acontece? Primeiro, a crença tenta te convencer de que você ainda não está pronta. Sabe aquela voz que surge justamente no momento decisivo e sugere cautela excessiva?
Espera mais um pouco, se prepara melhor, não é a hora certa. Parece sensatez, mas na maioria das vezes não é prudência, é medo travestido de bom senso. A crença sabe que, se você der esse passo, não haverá retorno ao antigo eu. E isso a assusta. Segundo, a crença faz você repetir padrões que acredita já ter superado. Você já reparou como, às vezes, a vida parece andar em círculos? Muda o cenário, mas a história se repete. Troca de cidade e encontra o mesmo tipo de relação. Muda de trabalho e encontra o mesmo tipo de conflito. Parece azar, parece destino, parece até karma, mas, na verdade, é a crença puxando você de volta para o que é familiar. Mesmo que doa. Como Jung dizia, o inconsciente prefere o conhecido ao desconhecido. E, como Bob Proctor complementava, a mente se apega ao hábito, não ao bem-estar. No fundo, a crença prefere o inferno familiar ao paraíso desconhecido. Terceiro, a crença cria sabotagens que parecem lógicas, responsáveis, racionais. Você pensa, agora não dá para focar no meu propósito, preciso pagar as contas. Ou, eu até começaria esse projeto, mas estou sem energia. As justificativas parecem reais, e em parte até são, mas a crença pega pequenas limitações e as transforma em muros intransponíveis. Sempre haverá um argumento convincente para adiar a mudança, porque a crença é especialista em manter tudo exatamente como está. Quarto, a crença impede você de ser vista. Essa é uma das sabotagens mais silenciosas e mais comuns. Ela parece disfarçada de humildade. Não quero incomodar, não quero parecer arrogante, não quero chamar atenção. Mas, no fundo, é a sombra sussurrando, se você aparecer, pode ser rejeitada. E o medo da rejeição é um dos medos mais antigos que carregamos. É por isso que tantas pessoas com talentos incríveis, ideias brilhantes e uma luz enorme permanecem escondidas. Não é falta de capacidade, é a crença abafando a própria expressão. Quinto, a crença te seduz com distrações e ainda te recompensa quando você desiste. Ela te conhece profundamente. Sabe exatamente o que te distrai, o que te cansa, o que te faz perder o foco. E sempre que você abandona um passo importante, ela oferece um alívio momentâneo, uma falsa sensação de segurança. Bob Proctor chamava isso de recompensa imediata do paradigma antigo, confortável, previsível, mas limitante. E assim, pouco a pouco, a crença tenta manter você longe daquilo que poderia se tornar. Porque ela não quer te ferir, ela quer te proteger. O problema é que essa proteção custa a sua expansão. E ela usa tudo isso como estratégia. A crença transforma esses mecanismos em armas sutis. De repente, surge uma preguiça inexplicável justamente quando você ia iniciar algo importante. Ou um cansaço emocional intenso aparece exatamente no dia em que você decidiu avançar, dar mais um passo naquele projeto, naquela mudança, naquele sonho. Às vezes, ela se manifesta por meio de pequenas discussões ao seu redor. Em outras, cria verdadeiros dramas ou urgências que parecem vir de fora, de outras pessoas, da vida acontecendo. Mas, como Bob Proctor explicava, o subconsciente não apenas reage ao ambiente, ele o atrai. Muitas dessas situações são captadas e organizadas pela sua própria mente inconsciente para te tirar do caminho do crescimento. E toda vez que, diante disso tudo, você desiste, a crença oferece um prêmio, um alívio imediato. Ufa. Um relaxamento momentâneo. E é aí que mora o perigo. Esse alívio vicia. Porque desistir dói menos do que crescer. Permanecer onde está parece mais confortável do que atravessar o desconhecido. É importante entender algo fundamental: a crença não é má. Ela está presa ao passado. Ela te sabota porque acredita, de verdade, que está te protegendo. Protegendo você de reviver dores antigas, de ser ferida, ridicularizada, rejeitada, abandonada ou humilhada. A crença tenta cuidar da criança que você foi um dia. Só que essa proteção, que já fez sentido lá atrás, hoje se transforma em prisão. E é isso que te impede de alcançar a autorrealização. Autorrealização é viver a vida que só você pode viver. Com autenticidade. Sem repetir a história de ninguém. Sem diminuir quem você é para caber em lugares que já não comportam a sua expansão.
E é exatamente isso que começamos a transformar a partir daqui. Agora, eu quero te fazer uma pergunta importante. E eu quero que você responda primeiro com o coração, só depois com a mente racional. Quem você tem medo de se tornar? Talvez, num primeiro impulso, você pense, eu não tenho medo de ser ninguém. Mas tem, sim. Todos nós temos. É um medo profundo, tão silencioso, que muitas vezes passa despercebido. E aqui vai algo surpreendente, que Bob Proctor reforçava constantemente. O medo mais forte não é o medo do fracasso. É o medo da própria grandeza. Pensa, por um instante, na versão de você que não vive na indecisão. Que fala a verdade. Que coloca limites. Que brilha sem pedir permissão ou desculpas. Que próspera sem culpa. Que se posiciona. Que não se diminui para caber em lugar nenhum. Conseguiu visualizar? Essa versão mora na sua crença. Porque, em algum ponto da sua história, você aprendeu que ser assim não era seguro. Que aparecer demais era perigoso. Que certas coisas não eram para você. Muitos de nós crescemos ouvindo que dinheiro muda as pessoas, que força assusta, que sensibilidade é fraqueza, que quem se destaca incomoda. Essas mensagens foram se acumulando e, sem perceber, empurraram partes essenciais de quem você é para a sombra. Agora eu quero te convidar a participar ativamente. Conta aqui nos comentários, qual foi a frase que você ouviu na infância que esfriou os seus sonhos, aquela que te fez diminuir, duvidar ou se esconder. Então, se posicione. Voltando um pouco, para sermos aceitos desde a infância, fomos abrindo mão de partes nossas que eram genuínas, espontâneas, verdadeiras. Ao longo do caminho, deixamos pedaços da nossa autenticidade para trás. E agora, quando chega o momento de nos tornarmos inteiros novamente, aquilo que Jung chamou de processo de individuação, e que é exatamente o que trabalhamos aqui no vídeo, surge o medo de reencontrar justamente essas partes que ficaram perdidas. É curioso, porque muita gente acredita que tem medo de encarar as próprias fraquezas. Mas, na verdade, o que mais assusta é olhar para o próprio poder. Porque se você realmente se tornasse quem tem receio de ser, teria que assumir um nível maior de responsabilidade. Você cresceu. E quando a consciência cresce, as responsabilidades crescem junto. Isso significa parar de se esconder nos cantinhos, parar de querer ser invisível. Significa ter coragem para aparecer. Significa parar de culpar o passado, as circunstâncias ou as pessoas. Significa viver de forma autêntica, não como uma cópia, não como um programa rodando no automático, mas como você, custe o que custar. Ser quem você é de verdade também exige deixar para trás pessoas, hábitos, crenças e histórias que já não combinam com quem você está se tornando. Exige abrir mão do conforto emocional de se colocar no papel de vítima. Exige aceitar algo desafiador. Você sempre teve poder, apenas não o utilizou. É por isso que a grandeza assusta. Porque ela pede maturidade psicológica. Não dá mais para viver como uma criança emocional ou como um adolescente reagindo ao mundo. A grandeza exige presença, consciência e responsabilidade pelas próprias escolhas. Talvez você evite ser a pessoa que fala o que pensa porque já foi criticada no passado. Talvez evite ser decidida porque te disseram que isso era ser mandona. Talvez tenha aprendido que assumir a própria ambição era feio, e hoje você se sabota por querer mais. Pode ser que você evite ser sensível porque alguém riu da sua vulnerabilidade. Ou evite ser poderosa porque acredita que o poder afasta as pessoas. Talvez evite ser criativa porque acha, lá no fundo, que não é boa o suficiente para criar algo novo. Ou evite ser livre porque liberdade exige coragem para lidar com os próprios desejos, e liberdade não é fazer qualquer coisa, é assumir responsabilidade sobre si. Quem sabe você evita ser disciplinada porque a disciplina te remete à rigidez, cobranças ou dores da infância. Ou evita prosperar porque prosperidade te faria diferente da sua família, do seu grupo, do padrão que sempre foi seguido. Percebe? Muitas vezes, a parte que você teme é exatamente a parte que te libertaria. E aqui está um dos pontos mais importantes de todos: a versão de você que te assusta é, na verdade, a versão que você mais admira em segredo. Aquela que aparece nos seus pensamentos antes de dormir.
Aquela que surge nos seus melhores sonhos. Aquela que você seria se não existissem culpa, medo, críticas ou comparações. Essa versão poderosa não desapareceu. Ela está aí dentro, inteira, viva, pulsando. Apenas foi exilada. E a crença fez isso acreditando que estava te mantendo segura. A boa notícia? Você já cresceu. Você pode reconhecer, com honestidade, que essa parte sua não é perigosa. Pelo contrário, ela é essencial para o seu crescimento. No fundo, você sabe, a sua vida só começa de verdade quando você faz as pazes com essa versão escondida, com a sua crença. Você sente isso, não sente? Resumindo tudo até aqui, a versão que você tem medo de se tornar é justamente a única capaz de te conduzir para a vida que você sempre sonhou. Passamos a vida inteira tentando encontrar um sentido para viver, enquanto travamos, ao mesmo tempo, uma batalha interna aparentemente perdida desde o início, o conflito entre o eu que quer expandir e o eu que só quer se manter seguro, protegido, no mesmo lugar. Os dois não caminham juntos. Alguém precisa vencer. E, quase sempre, é o lado que busca segurança que acaba dominando. Pelo menos até agora. E é aqui que entra um conceito profundo, mas que eu quero trazer de forma simples para você. A crença é a guardiã da sua autorrealização. Autorrealização, como já falamos, não é perfeição e muito menos viver num estado permanente de iluminação. É algo humano, possível e concreto nesta vida. É quando você começa a viver a vida que nasceu para viver, e não aquela que a sua história, seus medos ou condicionamentos tentaram te convencer a aceitar. Quando a autorrealização começa a acontecer, algo muda naturalmente. Você passa a se expressar com autenticidade, do seu jeito. Começa a criar a própria vida alinhada a um propósito maior, a um porquê profundo. Próspera com mais liberdade. Ama com presença. Toma decisões com maturidade. Age sem pedir permissão para existir. E aqui está a grande virada de consciência. Você não se realiza apesar da crença, você se realiza através dela. É justamente ao olhar para as próprias feridas que você libera a força que estava presa ali. Por isso este vídeo é tão importante. Assista mais de uma vez, anote, compartilhe. Porque quando você não entende o que acontece dentro de você, acaba lutando contra fantasmas, quando, na verdade, poderia estar libertando o próprio potencial. E é aqui que entra um conceito profundo, mas que eu quero trazer de forma simples para você. A crença é a guardiã da sua autorrealização. Autorrealização, como já falamos, não é perfeição e muito menos viver num estado permanente de iluminação. É algo humano, possível e concreto nesta vida. É quando você começa a viver a vida que nasceu para viver, e não aquela que a sua história, seus medos ou condicionamentos tentaram te convencer a aceitar. Quando a autorrealização começa a acontecer, algo muda naturalmente. Você passa a se expressar com autenticidade, do seu jeito. Começa a criar a própria vida alinhada a um propósito maior, a um porquê profundo. Próspera com mais liberdade. Ama com presença. Toma decisões com maturidade. Age sem pedir permissão para existir. E aqui está a grande virada de consciência. Você não se realiza apesar da crença, você se realiza através dela. É justamente ao olhar para as próprias feridas que você libera a força que estava presa ali. Por isso este vídeo é tão importante. Assista mais de uma vez, anote, compartilhe. Porque quando você não entende o que acontece dentro de você, acaba lutando contra fantasmas, quando, na verdade, poderia estar libertando o próprio potencial. Quando você integra a sua luz, entendendo luz como amor, consciência e acolhimento, com a sua crença, algo essencial acontece. Você não nega o que existe dentro de você. Pelo contrário, você reconhece, aceita e envolve essa parte com presença. É como se a sua luz finalmente alcançasse aquilo que estava escondido. Esse encontro libera consciência. Libera energia vital. Você se reenergiza. Porque o encontro entre luz e sombra é profundamente transformador, ele muda a direção do seu esforço. Você para de gastar energia tentando agradar o mundo inteiro, algo impossível, como Bob Proctor sempre lembrava, e começa a honrar a própria verdade. Essa mudança pode parecer simples, mas é gigantesca. É como se, internamente, você dissesse,
eu estou pronta para parar de apenas sobreviver e começar a existir de verdade. A partir desse ponto, você não busca mais ser perfeita. Você busca ser inteira. E isso muda tudo. É aqui que começa o verdadeiro processo de individuação, como Jung propunha, quando luz, amor, acolhimento e crença deixam de brigar entre si e passam a trabalhar juntos. Individuação é isso, tornar-se quem você veio ser, quem você pode ser em essência. Mas como isso funciona na prática? Como é, de verdade, o caminho de volta para si mesma? E aqui é importante deixar algo muito claro: uma coisa é entender o que é a crença. Outra, completamente diferente, é fazer algo com esse entendimento. Muitas pessoas param na teoria. Acham bonito, dizem que faz sentido, mas nada muda na vida real. E por quê? Porque o caminho da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige coragem. E coragem não é tão comum quanto parece. Como Bob Proctor dizia, a mudança real exige energia em movimento, não apenas compreensão intelectual. Esse processo não é místico, não é inalcançável e nem complicado. Mas exige disposição. Exige ação consciente. Por isso, quando alguém me diz, eu já sei tudo isso, eu já faço isso, mas a vida continua igual, algo não foi feito no nível necessário. Existem camadas. Degraus. E o trabalho com a crença também segue essa lógica. Então vamos aos primeiros passos. O primeiro degrau é a observação honesta. Honesta de verdade, sem fantasia, sem idealização. Algumas pessoas se veem maiores do que são. Outras se diminuem o tempo todo. Nenhum dos dois extremos ajuda. É preciso olhar com clareza e se perguntar: o que eu realmente estou sentindo? E aqui está um ponto-chave: sentir. Ficar só na cabeça não transforma nada. Entender racionalmente não basta. É preciso sentir no corpo, reconhecer internamente. Essa pergunta parece simples, mas é uma das mais difíceis, porque antes de transformar qualquer coisa, você precisa vê-la. Não dá para mudar o que você não reconhece. Pergunte-se: em que situações eu travo? Onde eu repito os mesmos padrões? Em que áreas da minha vida eu giro em círculos e só gero mais sofrimento? Essa é uma observação honesta. E atenção, não é para julgar, condenar ou tentar consertar nada agora. Não é sobre certo ou errado. É apenas observar. Como acender a luz de um quarto que sempre esteve escuro. A bagunça já estava lá, você só não via. Primeiro degrau: observar. Onde eu tropeço? Onde eu me repito? Segundo degrau: acolhimento. Acolhimento é quando você percebe que pode sentir o que sente sem se destruir. Muita gente acredita que olhar para dentro, fazer o trabalho da sombra, é doloroso demais, que vai desmoronar se encarar o que existe ali. Mas é justamente o contrário. Nós desmoronamos porque passamos a vida inteira evitando olhar. A crença é potência. E acolher é dizer para si mesma: ok, eu sinto medo, e continuo aqui. Eu sinto raiva, mas isso não define quem eu sou. Esse é o começo real da integração. Quando você para de lutar contra si mesma e começa, finalmente, a caminhar em direção à sua totalidade. É nesse momento que você percebe algo libertador: as emoções não são inimigas. Elas são mensageiras fiéis. Elas chegam trazendo informações que você ignorou por anos. Nada do que você sente é aleatório. Tudo carrega um recado. Por isso, observe. Acolha. Receba. Aceite. Sem julgamento. Esse é o terceiro degrau, a conversa com a crença. Depois de reconhecer e acolher, você precisa dialogar com essa parte sua e perguntar, com sinceridade: o que você está tentando me mostrar? Do que você acredita que está me protegendo? Esse é um dos momentos mais transformadores de todo o processo. Porque a crença não sabota por maldade. Ela sabota por proteção. Como já falamos, ela aprendeu lá atrás que sonhar grande era perigoso, que brilhar podia gerar rejeição. Então ela fez o que sabia fazer: manteve você pequena, invisível e, aparentemente, segura.
Quando você conversa com a sua crença, algo muda profundamente. Você passa a compreendê-la. E quando há compreensão, há possibilidade de negociação interna. Nesse instante, ocorre um realinhamento. Ninguém mais dirige a sua vida no automático. Agora, é você quem segura o volante. Quarto degrau, a escolha consciente. O ponto mais alto do processo de individuação é esse: escolher agir mesmo com sua sombra gritando que é perigoso, que não vai dar certo. Aqui você assume o comando da sua vida. Aqui você começa, de fato, a se tornar quem nasceu para ser. Como Bob Proctor ensinava, mudança real acontece quando a decisão consciente supera o velho paradigma. Quinto degrau, ação no mundo real. Sem ação, nada muda. Eu sempre digo isso. E com a individuação não é diferente. A integração entre luz e sombra só se concretiza quando você age. Quando você fala o que nunca teve coragem de dizer. Quando se posiciona onde sempre se anulou. Quando sai do muro e escolhe um lado, o seu. É quando você começa a fazer escolhas alinhadas aos seus valores, e não às expectativas do mundo. Quando abandona o que já não honra quem você se tornou. Por que não dá para subir montanhas carregando peso morto? Pessoas, hábitos, crenças, histórias que já não fazem sentido precisam ser deixadas para trás. Não precisa ser nada grandioso. Nem perfeito. O que importa é que a ação tenha verdade. A sua verdade. Não a minha, não há de ninguém ao redor. Sexto degrau, repetição consciente. Talvez você se pergunte, se eu fizer tudo isso, estarei livre para sempre? Não exatamente. A crença volta. Ela esteve aí por muito tempo. E está tudo bem. A individuação não é um evento isolado, é um processo contínuo. Você se trabalha dia após dia, até perceber que já não cabe mais na versão antiga de si mesma. Por que você se tornou maior do que ela? Sétimo degrau, torne-se quem você tem medo de ser. Essa é a travessia final. Existe um momento na jornada de toda pessoa em despertar em que a vida faz uma pergunta direta: você está pronta para se tornar quem teme ser? E por que essa versão assusta tanto? Porque ela é poderosa. Ela fala verdades. Ela não se diminui. Ela sabe o que quer e não negocia mais a própria dignidade. Ela não mendiga amor, aprovação ou atenção. Essa versão não é alguém novo. É a sua versão original. Aquela que existia antes do medo, das críticas, das rejeições. E é exatamente por isso que ela assusta. Porque para se tornar quem você nasceu para ser, será necessário decepcionar algumas pessoas, quebrar padrões antigos e abandonar máscaras que te mantinham aceitável. Será preciso morrer para velhas versões de si mesma. Você terá que atravessar o corredor escuro da sua crença com firmeza para encontrar a porta da sua verdadeira identidade. E aqui está um ponto essencial: não é o eu pequeno que tem medo de mudar. É o eu gigante que tem medo de ser visto. Você não tem medo de fracassar. Você tem medo de fazer sucesso, e não ter mais desculpas para se esconder. A crença não teme o seu fracasso. Ela teme o seu brilho. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de lutar contra si mesma e começa a caminhar com a crença como aliada. E então algo extraordinário acontece: a crença devolve aquilo que estava guardando. Ela te entrega de volta a sua ousadia, a sua voz, a sua autenticidade, a sua liderança, a sua sensibilidade, a sua potência criativa, o seu amor próprio, a sua inteligência emocional. E o seu propósito. Nesse momento, você percebe que nunca precisou se tornar poderosa. Você só precisava parar de fugir da sua própria luz. Porque aquela versão que te assustava, era exatamente a que iria te libertar. E quando você atravessa esse portal, o que encontra do outro lado não é alguém diferente. É você. Inteira. Livre, consciente. Essa é a travessia final. O momento em que a individuação te dá coragem para assumir o tamanho da sua própria alma. Mas existe um ponto especialmente sensível onde a crença da maioria das pessoas se manifesta com mais força: o dinheiro. E isso não é por acaso.
O dinheiro está diretamente ligado ao merecimento, à autoestima, à capacidade de se posicionar, à coragem de se expor, à confiança em si mesma e à crença de que é possível prosperar sem se sabotar. Como Bob Proctor dizia, o dinheiro é um espelho fiel do que acontece no subconsciente. O dinheiro nunca mente. Ele mostra exatamente onde a crença ainda está atuando. Muitas vezes, não é o dinheiro que falta. É a sua relação com ele que está contaminada pela crença. Você pode trabalhar muito e não prosperar. Pode se dar bem em várias áreas da vida, menos no financeiro. Pode estar sempre perto de melhorar, e algo te puxa para trás. Isso é sabotagem inconsciente. A individuação começa na alma, mas se manifesta na vida real, na carreira, nos relacionamentos e sim, no dinheiro também.